Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui para conversar um pouquinho aí com os amigos. Hoje a gente está trazendo um tema envolvendo emoções e sentimentos tóxicos. Nossa Senhora, é hoje, Jesus. Que Jesus me inspire, que os bons espíritos, as boas energias em si. Bom, meus irmãos, fora o boa noite, antes de começar essa live, como sempre, eu deixo bem claro que a verdade absoluta é algo muito íntimo de cada um. O afeto, a paz de espírito de cada um é a verdade absoluta. Como eu tenho vários colegas dentro da psiquiatria, psicologia, da psicanálise, eu quero também levantar um véuzinho para eles. O Edson está aqui apenas como mais um. Não estou aqui como psicanalista, nem como propriamente terapeuta, muito menos como psiquiatra, nem como psicólogo. Então, graças a Deus, eu sou livre, eu não sou preso em nada. Obviamente, ao bom senso, a razão e as lógicas das coisas dentro de um olhar crístico, cristalino, universalista, metafísico, psicanalítico também, mas de uma forma livre. Então, os conceitos que a gente vai dar aqui, tá? É os conceitos que o Edson Rosa crê de uma forma liberta, numa análise leve, tranquila, suave, graças a Deus. De peso, eu longe, ok? Porém, como sempre, como a verdade não é minha, né, a verdade está dentro de cada um, eu vou falar de uma forma bem direta, extremamente sincera, do meu jeito. Então, espero que as pessoas não colham, né, como, ou, vamos dizer assim, ser muito enérgico, ou frio, ou até mesmo ser como a verdade, ok? Cada um colhe aí o que achar no seu coração como sintonia e semelhança. Vamos lá e parar com esse blá 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 do Edson aí, falar um pouquinho sobre esse processo das nossas emoções, né? Porque, na verdade, a gente fala lixo emocional, mas se a gente analisar assim, parar e pensar, é um lixo sentimental, porque as emoções, elas brotam e nascem na gente referente ao que vem de fora. Então, se é referente ao que vem de fora, dentro de uma análise muito amena, ela é totalmente orgânica, ela é orgânica, organismo em si. E ela fica ali na casa dos pensamentos, né? Aonde a convicção, aonde a certeza da razão, aonde a lucidez não visita. Ela fica naquela coisa de vazão, de vício, de autoobsessão, tá? Tô falando muito por cima para não tomar muito tempo e tô aqui para falar de uma forma aberta. Aí é emoção. Já os sentimentos é como lidar com essas emoções que vêm de fora, mediante o que nós concebemos como conhecimento, funcionalidade, informação, vivência, existência, permanência, né? A famosa correria, para ficar mais simples, o corre do dia a dia. Então, nós temos sentimentos através das emoções que nós nutrimos. Se elas são vazias, né, foi como eu coloquei, a tendência dos sentimentos serem incisivos, agressivos, abusivos, obsessivos, né, vitimizados é muito grande. Então, uma coisa leva a outra, ok? Também nós temos emoções tóxicas, não propriamente provocada pelo que nós recebemos de fora, mas pelo que nós concebemos mediante ao que nós nos sentimos por dentro. Se eu me sinto vitimizado, abandonado, acusado, excluído, perseguido, a tendência é o meu emocional ser restritamente visceral, ser totalmente hormonal, como é na realidade, ser totalmente físico, no sentido de eu não conseguir ter um raciocínio onde me dá uma lógica com uma maior logística, né? Jogo de cintura, modo, maneira e forma de eu desfixar daquele sentimento, pelaquela emoção, né? Fábrica, emoção, sentimento, produto, né? Mediante aos pensamentos consumo repetitivos, que são muitas das vezes de negação, submissão, posse, né? E quando não, muito, não é de raro,
né, vazio existencial, aí vem as carências, as pendências da ansiedade e tudo mais. Então eu falei de uma forma muito simples, pelo amor de já, pelo amor de Deus, porque o tema é muito vasto e a gente vai fazer, como sempre, 3 encontros falando sobre isso, né? Tem muita gente que não me segue, também ninguém é obrigado a me seguir, eu não fico aqui desesperado por like, mas eu convido as pessoas, se elas analisarem lá no YouTube as lives do Edson, desde o comecinho, quando não tinha essas luzes, essas coisas aí, uma câmera melhor, eu ficava tudo escuro, eu falando, eu sempre sigo a mesma linha de raciocínio, né, para ajudar as pessoas. Eu não fico escolhendo temas que as pessoas, que alguém fala para mim exclusivo e diz, não, faz porque eu quero, não. Eu faço para todos. Pega quem quer, descarta quem também quiser. É simples assim. Então, quem quer lá ouvir algumas coisas, tem lá os temas, fiquem à vontade. Voltando à live de hoje, que é o que é importante, é interessante as nossas emoções, quando elas são tóxicas, porque a gente vive num sistema repetitivo e afirmativo pela dor. Sim, quando a emoção é tóxica, nós nos viciamos pela adrenalina. Nós nos viciamos, tá, pelo cortisol, pelo cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem pessoa que parece que se não está vivendo no estresse e na adrenalina, ela não vive. Na verdade, ela sobrevive, né? Ela sobrevive nisso. E a dor traz muita adrenalina. A dor emocional é uma fábrica do entorpecente adrenalina. Pelo amor de Deus, eu estou falando de uma forma metafórica, mas não menos realista. Como assim, Edson, na dor? É uma pessoa que parece que já se acorda botando defeito no sol. Vai dormir colocando defeito na lua. Tudo tem defeito, né? Ou quando não, é para si mesmo, ela se vitimiza, nunca ela se apoia, nunca ela se cristaliza em algo diferente dentro dela, que ela pode, vamos dizer, galgar modus vivente ou de uma forma transparente para si com maior leveza. Aí seria fácil dizer, ela é negativa. Não, ela é incisiva neste vício, porque é um vício, sim, tá? Eu sigo não só os processos de Lacan, Jung, Freud, principalmente entre Lacan e Jung e Lacan, não tanto Freud, por mais que eu respeito muito, dentro da psicanálise, da psicologia, mas se a gente levar também, por tão válida é a medicina oriental, os processos védicos e outras coisas mais, que são válidas, a bioenergética, todos os processos sinestésicos, que foge e ao mesmo tempo não foge da psicologia, porque graças a Deus os leques estão abrindo cada vez mais, né? Porque tem essa, no mundo da psicologia a gente tem que seguir aquela cartilha. Eu, graças a Deus, estou livre disso, mas respeito. A gente entende que sinestesicamente, vamos falar a língua portuguesa mais comum, o costume, o modo, a maneira sistemática das pessoas, sinestesia, como a pessoa tem empatia com I ou empatia com E, ela acaba muitas das vezes se apegando nessa dor. E essa dor, cognitivamente para a inteligência emocional, é motivação. Essa dor... Qual dor, Edson? Dor de se manter no negativo. Porque ela se desconhece na positividade. Como? Esperança, atitude, boa vontade, leveza, autoestima. Agora ela se conhece como? Tristeza, sofrimento, dor, baixa estima, ranzizice, rancor, mágoa, vingança, ódio, e tudo aquilo que a gente mais ou menos entende, bem de pertinho, ou quando não, tem alguém que a gente fica assim, nossa senhora, só Jesus salva. Então, meus amigos, a dor, ela é viciante, sim, para quando a pessoa vive na adrenalina da dor, fabricada pelas emoções tóxicas, por isso que o nome é tóxicas, que acabam fabricando sentimentos que, cognitivamente envolvendo pensamentos, repetitivos, aonde a logística vem da vazão da teimosia, da infantilidade, da euforia,
Olha só, teimosia, infantilidade, euforia. Quando nós temos um equilíbrio na emoção, sentimentos, e não só nos pensamentos, porque daí são raciocínios, a teimosia, a euforia em si e a vazão, elas dão lugar para a lucidez. Lucidez, alegria, porque euforia é uma coisa, alegria é outra. Lucidez não é vazão, ok? E também dão um lugar eu vou chamar de uma sensação, porque a questão não é bem essa, de afeto, de amor próprio, de empoderamento. Mas para a gente ter isso, não existe varinha de condão. Por isso que eu deixo registrado aqui. Tem pessoas e casos que ainda interpretam terapeuta, psicólogo, psicanalista como se lidasse com um louco, e não. Terapia é coisa de gente que quer se ajuizar mais, não é coisa de gente que está maluca. Vamos deixar isso registrado. Então, vamos procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, e aí vai. Voltando ao raciocínio, que depois eu vou tomar meu café, eu vou falar mais devagar. A gente entende isso. Que quando a gente está emocionalmente tóxico e sentimentalmente tóxico, a gente entende que o que nos aliança com a vida alheia é a desconfiança, aonde o simples passa a ser a maior dificuldade. O que nos aliança com a vida alheia, o que me leva, como eu olho, como eu invernizo a vida do outro, ou é com julgamento ou com a justificativa que eu sou vítima ou que eu sou merecedor mais do que o outro que eu julgo. Então essa aliança, ela é distorcida, porque eu quero dar razão à vida do outro mediante as minhas vazões tóxicas, emotivas, afetivas, sentimentais que eu nutro-me por dentro. Tipo, eu não existo por dentro, só sobrevivo por fora, então tudo que eu vou analisar na vida alheia, por mais que eu acho que estou certo, muitas das vezes, é mediante não a minha razão racional, é mediante o meu umbigo, pelo discernir, pelo conceber moral e ético, que eu mais, vamos dizer, acebo por carências e sensações, porque a inteligência emocional necessita disso. Sensação, ela tem que sentir para existir. A razão racional, não. Eu não preciso ver para entender que pau é pau, pedra é pedra. Eu não preciso ver uma pedra. Se alguém falar, Edson, cuidado com a pedra, é pedra. Ponto. Eu não vou dizer que a pedra é isopor. Já o emocional, não. O emocional se vicia muito nessas coisas. Ok? Sentimentalmente ou emocionalmente, para encerrar esse prólogo aí que já está demorando, a gente entende que quando nós fabricamos emoções através do que nos adere, do que nos vem, nós não temos a escolha da dor, mas nós temos sim a escolha de não sofrer por dentro. Por que nós sofremos por dentro, Edson, por qualquer brisinha que o outro sopra quando me calunia, ou quando me persegue, supostamente, ou quando fala mal de mim? Pelo hálito que sai da boca dele, da fofoca, da mentira, da discórdia, da inveja, da injúria. Simples, porque por dentro nós já estamos lotados de quê? De inutilidade alheia. Nós estamos cheios do que achamos do outro e estamos vazios do que realmente percebemos por um raciocínio em paz, pelo um sentir abrandado e pelo emocional equilibrado por nós próprios. Então, como é que nós vamos conceber o que vem de fora, a não ser já com a dor e com o sofrimento que já mora dentro da nossa casa, no porão da nossa intimidade, deitado no colchão, né, das nossas fragilidades em si? Então dá ruim, viu, meus amigos? Agora eu vou dar uma boa noite aqui ao pessoal, que eu estou bem empolgadinho. Esse café, rapaz, é um café que vem da serra, é uma delícia, viu? Uma boa noite a todas as pessoas, ok? Uma boa noite, Valéria. Uma boa noite, Fafá. Uma boa noite, Cris. Uma boa noite a todas as pessoas. Se alguém quiser colaborar com alguma pergunta, alguma colocação, até mesmo com algum tipo de, vamos dizer assim, observação para ajudar o Edson, produtivo ou não, vai ficar gravado aí, é tranquilo. Depois vai para o YouTube também. Eu não apago nada não, viu? Crítica ou não crítica, eu não apago nada não. Então, Edson, como a gente pode tratar, como você pincelou sobre emoções tóxicas,
como a gente pode tratar de sentimentos tóxicos. Olha como funciona. Alguém me chamou de feio na rua. A pessoa não está mentindo muito, não. Mas eu me sinto horrível. Ou melhor, eu me concebo assim, pior do que feio. Então é o quê? Uma acepção minha. É uma concepção minha. É um sentimento meu. É uma dissensibilidade, uma hipersensibilidade, como queiram chamar. E eu entro dentro de casa não me sentindo feio, eu entro dentro de casa me sentindo um monstro, um ogro, horrível, todo torto. E dentro da minha casa eu começo a exalar os meus pensamentos repetitivos e os meus sentimentos cognitivos, olhando o meu corpo, botando mais defeito que na verdade não tem. Porque no fundo, a insatisfação é do que a emoção concebeu e no que os sentimentos acebeu como realidade do que veio de fora. Então, Edson, você está dizendo que você percebeu que e concebeu que o outro falou a verdade? Não, é que eu vivo na mentira. Ele me deu um elogio, ele me chamou de feio, mas eu, em intimidade, já me sinto horrível. O que o tóxico emocional vai fazer comigo? Para aí, pensa vocês. Eu estou dando exemplo de feio e bonito, feio e horroroso, mas isso acontece em todos os ângulos da vida humana. A gente se dói, se martiriza, se magoa pelo um dizer alheio. Quando isso acontece, a mágoa é justificativa da falta do amor próprio, de dizer, eu existo, mas você não se percebe assim. Você vai custar me perceber. E quando a gente percebe que a mágoa vem da falta de amor próprio, e a gente começa a amar, a mágoa ela some, e a compaixão assume a nossa lucidez. Porque todo magoado, todo ser muito triste, que a tristeza em si não é o mal, mas as referências, as raízes por detrás da mágoa, as raízes por debaixo das tristezas agudas, quase sempre é conturbação, né? É ver o mundo externo torto e ver por dentro que tudo está errado, mas não tem ancoramento psicoemocional, sentimental e, em alguns casos, até psicológico, para se manter, para se conceber, para arrumar a casa. Então, eu dei esse exemplo bem simples, de alguém me chamar de feio na rua e eu entrar dentro da minha casa, que nem desesperado, me achando a sétima pecado capital, a coisa mais horrível do planeta. Então, é algo muito simples, que eu estou espelhando, mas algo muito sério, porque a gente se preocupa muito do que o outro acha quando a gente não se encontra em paz. A gente só se preocupa muito do que o outro acha quando a gente não se consente, não se concebe, não se recepciona na sua própria paz. Valeu? Como o assunto é vasto, eu vou deixar aberto e conforme as perguntas eu vou sempre correlacionar com o tema, para não sair muito do script, que não tem nenhum, a não ser o meu café aqui que está me ajudando, e tentar de alguma forma ajudar as pessoas, né? Tentar, porque ajudar é difícil. Tentar, Edson. E fazendo. Maria José, eu não sei se é uma pergunta, não sei se é o tema ou não, mas vamos lá. Edson, tenho curiosidade, quero entender as pessoas. Falar. Você é o que você pensa, não sei se é verdade. Qual o sentido dessa palavra? Olha, minha amiga, aí é um processo envolvendo a ideologia, a filosofia em si. Se eu fosse o que eu pensasse, eu não estaria falando o que eu estou falando. Eu sou o que eu raciocínio. Agora, o pensamento, sentimento e emoções são muito estreitos. O sentir e o raciocínio são quase, não digo quase a mesma coisa, mas são atributos ou virtudes que, quando entram em consenso, ele lhe dá a convicção libertadora, a paz transformadora. A sensibilidade, não a sensibilização que está lá fora, mas a sensibilidade do conjunto que você já tem para dentro, para você não se permitir se corromper. Não porque o outro quer que você faça o bem ou pelos teus instintos de você fazer o mal. Não, é por você se aderir no teu conjugado corpo físico, no teu silêncio,
como algo melhor. Isso é cognitivo. Então, pro Edson, nós evoluímos pelo que sentimos. Porém, externamente, nós progredimos, nós nos emanamos numa evolução social pelo que nos retratamos entre o pensamento, raciocínio, emoções e sentimentos. Mas na tua intimidade do teu silêncio, o que mais preza a tua evolução não é o que tu pensa, porque o que tu pensa é mal e porcamente um sussurro, mediante ao grau de consciência, a mente humana, e muitas das vezes é um murro no estômago de um ego, que pensa coisas boas, mas não consegue ainda se aderir às mesmas. Porém, quando você começa mais a fundo, sentir, ouve bem, não é sentimento, nem emoção, é sentir. Quando você sente, instantaneamente a gente não percebe, mas a gente está pensando com raciocínio. Você está tendo mais domínio, além da tua matéria, da maleabilidade, do aprimoramento da boa vontade, de se conceber por inteiro no teu interior. Se conceber no teu conjugado corpo físico em a maior harmonia, pensamento, sentimento e emoções. Através do quê? Do raciocínio que concebe. Você só concebe quando sente. Você só percebe quando raciocina e pensa, mas é um pensar com raciocínio. Isso é muito sutilizado em muitas teosofias, teologias. Por exemplo, Rosa Cruz fala de um jeito que eu particularmente acredito, os processos de Melquisedeque, que a gente estuda também, os processos da maçonaria, os processos, vamos dizer assim, gnósticos também, viu, minha amiga? E aí vai, no espiritismo, mediante a filosofia espírita, pela a ciência dos espíritos, trazida por Allan Kardec, se você ler os livros de Joana de Ângeli, você vai ver em peso que o espírito evolui pelo que sente, não pelo que pensa. Mas aí são conceitos. Na psicologia vão dar uma referência, talvez bem diferente, porque nós entendemos que a psicologia ela estuda o espírito perambulando na matéria, nas provas do que concebe pelaquilo que se corrói e se destrói antes da sua essência de sentir. Já o espírito, o espiritismo, concebe a evolução naquilo que não se corrói e é eterno, que é o espírito, que é aquilo que você concebe e se acebe quando você sente-se integrado, não pelo que você pensa como um ser integral. É meio complexo, minha amiga, mas eu tentei lhe ajudar porque você nunca pergunta e eu estou tentando, viu? Me perdoe pela complexidade aí da resposta, mas a sua pergunta valeu. Muito obrigado, viu, minha irmã? Vamos ver aqui. Que tipo de ferramenta podemos utilizar para limpar a casa interna? Oh, Glória! Muito obrigado, Luciana. É interessante porque a gente comentou aqui sobre lucidez, raciocínio e sentir. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com crença espírita nem religião. Quando a gente fala assim, Luciana, e para todos que estão ouvindo aí, até no YouTube depois, fé raciocinada. Isso não tem nada a ver com crença espiritual, no sentido literal ou no sentido de longevitude, de profundidade nas coisas da psicologia do espírito, envolvendo planos e dimensões. Tem a ver quando a gente associa com reencarnação, vida após a morte, com religião. Mas se nós entendermos que fé raciocinada envolve paz, envolve lucidez, envolve se elucidar, envolve se acurar internamente, porque quem se acura entende que a cura ela envolve a paz interior, e a paz interior ela não é pacificada, ela é totalmente reação. E a ação da paz é a paciência, a calma e a humildade. Quando nós usamos essa paciência para fora,
Que é aí que os grandes mártires da doutrina espírita ou de outras filosofias, se quiserem dar nome de religião, vão chamar de iluminação. Vão chamar de um ser incorruptível na sua afirmativa de nutrir dentro de si uma certeza inaquebrantável. E essa certeza inaquebrantável, ela não necessita de uma fé religiosa, ela necessita de uma esperança com atitude, de uma inteligência com lucidez, porque daí você desfruta a sabedoria para fora e transfere a sabedoria, que já não mais seria sabedoria o nome, seria humildade natural ao exterior, seria você está doando você, que é o teu melhor. Sinta o que eu estou tentando lhe dizer, minha amiga, não é fácil. Se fosse fácil, ô glória, mas não é não, ok? Então, quando a gente começa a entender, nada contra a religião de ninguém, nada, que eu tenho religiões que eu cultuo, que reforma íntima, paz de espírito, envolve esse triângulo que o Edson forma mediante ao meu consentimento, que é reforma íntima, elucidação pela lucidez de quem você é. E quem você é o que pensa, é o que sente, é o que se emociona, é o que raciocina. O que você é? Olha a profundidade, não do que eu estou falando, mas dessa pergunta que vários outros fazem por aí. Então, você concebe algo. Nós somos... O que o Edson é? O Edson é o que ele nutre. O Edson não é o que ele faz. Porque o que eu nutro é diferente do que eu faço. Sem força e sem esforço externo, mas com envasculhamento interior, eu procuro este fato natural em mim se tornar, com humildade, naturalmente, um feito que se naturaliza por fora. Este é o Edson. Um dia, quem sabe. Ainda eu estou tentando chegar lá. Enquanto eu não chegar, eu vou tentando medicar as minhas emoções tóxicas, que promovem sentimentos tóxicos, que locomovem pensamentos também tóxicos, repetitivos, contínuos, de afirmação cognitivas. Só pelas emoções repetitivas, só pelos sentimentos não produtivos e por pensamentos não nutritivos de positividade, que vão me causar o quê? Má vontade, desleixo, desinteresse, heresia, fantasia, mágoas, ciúmes, contendas e corruptelas interiores, minha irmã, que vão formatar em mim, muitas das vezes, infelizmente, o vitimismo, ou quando não, o cupismo, né? O fanatismo. Pense no que eu estou falando. Então, não estou desfazendo da reforma íntima, nem da paz de espírito em sentido religioso, nem na psicanálise, nem na psicologia, nem na psiquiatria. Mas se nós for olharmos num olhar e focar numa forma, que é mais uma das tantas, metafísica e holística, reforma íntima, minha amiga. Reforma íntima com lucidez. Agora, o que é lucidez, Edson? Nós só vamos encontrar a lucidez educando-nos por dentro que o que vale a pena se nutrir é o que se faz necessário. E o que vale a pena lutar, ou lutarmos para, é o que é acima de necessário, é o que se faz essencial. Enquanto isso não acontece, nós vamos fugir do bem, lutar pelo bom. Fugir do mal e tentar se esconder no cantinho para o mal não nos encontrar. Ou quando não, só querer optar pelo melhor, ou pelo que se faz importante, e raramente lutar, rasgando a própria pele, fazendo um esforço para fora para encontrar o que é algo de bom. Ou que se faça necessário, ou que se tenha internamente para nós como algo que se é uma necessidade. Mas nem tudo que é uma necessidade é importante para a nossa evolução. Muitas das vezes é algo envolvendo um vício, é algo envolvendo uma vazão, é algo envolvendo uma fantasia, é algo envolvendo uma heresia de pensamento onde você se subjuga superior ou se julga inferior à sociedade que vive, que mora, que convive. O que você acha que vai acontecer com esse necessário interno? Vício, corruptela, corrupção de sentimentos, emoções e pensamentos.
Por isso que a reforma íntima que o Edson toca, bate aqui, entende? E essa procura de lucidez não tem nada a ver com religião, nem espírita, que eu prezo, respeito muito, todas as religiões. Mas não tem nada a ver com religião, tem a ver com hombridade humana. Unidade unitária e humanitária para com o outro, mas hombridade lúcida para consigo. A hombridade traz o quê? Caráter, conduta, ética, baseada numa lucidez constante, onde você não precisa se corromper para fora, se desagradando por dentro. E onde você não se corrompe por dentro para agradar para fora. Esta é uma máxima desde a época de Hipócrates, de Sócrates, de Platão, né, de Pitágoras e outros pensadores do ser humano. Este homem, como diz o Avatar, conheça-te e a verdade te libertará. O homem não vai se conhecer por fora, o homem vai se perceber no verdadeiro conhecimento pela logística do que ele sente e do que ele raciocina dentro da sua existência interior, não da superficialidade existencial de lutar para sobreviver à própria vida e não conhecer nem mesmo quem ele é, né? No mergulho que se dá por dentro. Valeu, minha amiga? Muito obrigado, viu, Luciano? Eu estou falando dessa forma porque talvez ajude outras pessoas. Se não ajudar, eu estou tentando aqui expor o meu melhor do momento. Eu não esquento a cabeça, não, desde que tenha o meu café, porque se faltar o meu café, o terapeuta some. Muito obrigado, com licença. Entendeu, amiga? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que pode colaborar. Uma boa noite a todos, viu? Ajudem o Edson aí, esse cabeçudo tomador de café. Por favor. Vamos ver aqui. José. José fala assim, boa noite, meu amigo. Boa noite, José. Fica na paz, meu irmão. Fica na paz mesmo. Meu amigo, que suas palavras se façam, ele está falando aqui um dizer, né? Na paz e plenitude e obrigado, valeu. Ô, meu irmão, eu que lhe agradeço. Quando eu vou marcando aqui, eu nem olho o que a pessoa escreveu, eu vou lendo, viu? Até crítica eu leio também, não tem esquenta a cabeça, não. O ser humano tem que se expressar, relaxar. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Fiquem à vontade, deixa eu ver. A amiga Maria, ela está agradecendo. Eu que agradeço, minha amiga. Eu que agradeço da ajuda aí, viu? Eu que agradeço. Deixa eu dar uma olhada aqui, senão eu vou seguir, tá? Vamos seguir, então. Outra colocação que a gente tem para colocar para as pessoas, que eu particularmente acho muito importante, aí é dentro do mundo da terapia holística mesmo, como psicoterapeuta, como psicoanalista nesses 26 anos, graças a Deus. Muito esforço, muito trabalho. Quando eu coloquei essa frase aqui, o coração de quem ama é um oceano de esperança, é uma das frases que, olha, eu mergulho, nem digo que acredito, porque acreditar é pouco, desde que vocês entendam, né? Entendam, que o Edson entende, não que vocês devem entender. Que quando o Edson diz assim, por exemplo, tem a ver com a pergunta da Luciana, como é que eu posso arrumar minha casa interior e não sofrer tanto com os embates do dia a dia, não ficar nesse decoreba, né, querendo aprender tudo para depois falar bonito, ou fazer bonito, e de vez em quando até se desfazer dos meus princípios, ou me distanciar da minha integridade interior humana, do que eu sinto, e do que realmente eu tenho como discernimento racional em mim. Tipo, não sei, Maria vai com as outras. E como é que eu posso, Edson, arrumar minha casa interior e não conceber que o outro é um perseguidor, é um inquisidor, né? É um julgador ferraz dos meus atos? Como eu posso viver com as pessoas sem julgá-las e sem prejulgá-las e sem, muitas das vezes, Edson, me submeter e me subjugar ao achismo alheio ou vice-versa? Não é fácil, porque daí a gente tem que quebrar dois conceitos que eu também toco muito aqui, que é muito aferrado à vida de todos nós. Primeiro, o amor, eu falo isso sempre, o amor não é romântico. O amor ajuiza. Porque o amor, ele não vence o tempo. Somente o amor abarca, guarda, abriga a eternidade. E não tem nada de romântico que eu estou falando e nada de poético, não. Mas agora, o que é o amor? É
Eu não tenho palavras para explicar algo que, em sua simplicidade, é soberano sobre tudo e todas as coisas. Ele é. Eu posso simplificar mediante as crenças e até a fé limitante que ainda eu me concebo, Edson Rosa, do que eu concebo, do que eu percebo do que é amor, uma energia errante. O que é errante? Ela não para, ela anda, ela vai, ela segue, ela flui, ela permeia. Então o amor, ele não é meu, ele é nosso. Ele não está comigo, ele está com nós. Ele não é o meu querer e a minha vontade, o meu desejo, o meu perceber, o meu pensamento, minha mediunidade, minha convicção, minha inspiração e minha fé. Ele molda isso porque por isso ele flui. Agora, não quer dizer que este amor é influenciado mediante as minhas limitantes percepções sensórias do certo e do errado. Ele não é influenciado. Ele não é poluído. Eu sou. Então, falar de amor, só posso dizer hoje que ele é a força que nos ajuiza. E de uma forma muito sutil, aonde você raciocina porque você sente. E você sai do predomínio das emoções tóxicas e de sentimentos tóxicos porque você para de pensar negativo, subjugado às mesmas emoções e sentimentos repetitivos, tóxicos. Então, o raciocínio que vem do pensamento, quando você tem o predomínio de parar e se perceber, se valorizar e se aceder como o verniz de tudo que há, porque é o nosso olhar que inverniza para fora, não é as coisas de fora que nos ilumina por dentro. Por mais que aqui no Ocidente a gente quer inverter isso, por isso que sofre pra caramba. Como vários lugares do planeta, eu não estou julgando. Agora, quando a gente começa a perceber que o amor ajuiza, nós não temos o direito de querer fazer parte de um júri na vida alheia. Nós não podemos jamais querer ser o advogado, o juiz e o promotor na vida de quem for. Então a gente passa através deste amor que ajuiza-nos a ser um coadjuvante deste amor que auxilia, mas não resolve. Só o fato de entender que ninguém resolve a vida de ninguém, mas auxilia, tira das nossas costas o compromisso do modo vivencial de nutrir do outro e de se expressar alheio. O que a gente faz quando a gente acha que o amor é algo santo e santificado? Que realmente é, mas não é religioso. Nada contra a religião. Mas não é algo que se diz assim, se eu não tenho, eu estou pecando. Se eu não faço, eu estou errando. Querendo ou não, o amor permeia você, permeia qualquer um. Amor, o incorruptível senso da vida. Amor. Quando a gente também concebe, se assim as pessoas quiserem, que o amar... Olha o Edson fazendo poema, agora eu vou arrebentar com as minhas poesias, mas vamos lá. Que o amar também não é romântico, o amar ele vem da... Ele é broto, ele é fruto, ele é cativo nesse campo, dessa seara, da simplicidade humilde, ou da humildade que vem da simplicidade, ou vice-versa, da humildade e da simplicidade, ou da simplicidade do humilde, a gente vai ver que nada é tão grande que o homem que se faz humilde não possa conquistar. Mesmo que ele não saiba, ele luta, porque ele não é mais escravo do tempo. O humilde não é escravo do tempo. Ele não é lacaio de ocorrências, de coincidências, de sorte e de azar, porque o humilde se envolve com a atitude, com a lucidez, com a alegria, com amor próprio, com raciocínio e com a sensibilidade unitária de se humanizar pelo que sente. As emoções e os sentimentos não são seus donos, não são seus patrocinadores, nem são mais seus orientadores. São apenas coadjuvantes para ele se locomover, ao ir e vir, que se faz perceber perante o convívio alheio, como alguém diferente, mas não melhor.
Mas para si, há o diferencial. Ele se domina na sua paz. Este é um bem-afortunado. Este é um empoderado na sua própria vida. Não é fácil. Porque quando a gente vê que a simplicidade e a humildade qualquer um pode conceber, qualquer um, de um presidiário que fez os crimes mais horrendos, pode conceber, agora viver isso é outra coisa, entender isso é fácil, viver isso é difícil, a gente começa a pensar, poxa, eu pego um amor que é algo supremo, quando entra dentro de mim esse amor com o, ele se transforma em um amar, com a primeira letra A, aonde eu me despedaço nele, aonde eu me fragmento nele. Porque quando eu transfiro esse amar, eu transfiro ele cheio de frações. Para um é mais, para outro é menos. Esse eu quero, esse não quero. Eu sou dou, esse não dou. Esse eu gosto, esse não gosto. Esse é magro, esse é baixo, esse é branco, esse é preto. Este é o amar humano. Por quê? Porque por dentro nós damos a este amar várias condições, aonde quase sempre nenhuma delas nós prestamos atenção. Nós damos ao nosso amar próprio, estou falando ainda das emoções tóxicas e sentimentos. Estou tentando ajudar aí para quem se ligar no que eu estou falando, para quem quiser também. Nós damos várias condições para o nosso amar próprio. Primeira, eu me amo? Se eu me amo, eu tenho que vencer na vida, eu me amo. Então, para aquele que acredita que para se amar e se ama, ele é merecedor de tudo, ele é um partidário a viver disputando com a sombra alheia. Ou viver desconhecendo a sua própria. Agora, quando a pessoa concebe que ter amar próprio lhe gabarita a ele a indestrutibilidade, não ser mais destruído por dentro, ele já é um vencedor antes da batalha. Ele já é um guerreiro poderoso antes da guerra. Porque mesmo que ele perca a primeira guerra, mesmo que ele perca a batalha, ele nunca vai se sentir um derrotado. Para ele, tudo é conhecimento. Então, a dor, que antes era derrota, se transforma em formação. O sofrimento, que antes era morte, some e se transforma em oportunidade de ele se sentir melhor, se concebendo mais evoluído. Tipo, progredindo para dentro. Aí são o quê? Não é mais sensações, são consensos de realidade. Eu estou simplificando, pelo amor de Deus, uma mistura de Freud, Lacan, Jung, junto com vários pensadores, desde a Grécia como da Roma também. E alguns até espanhóis antigos, que não vem um caso agora, que a minha cabeça está perdendo. Tanto na psicanálise, como na psicologia, como na filosofia humana de viver. E o melhor de todos é Jesus. Quando diz, venha minhas criancinhas, é isso que Jesus falou. Eu acabei de falar da criancinha que Jesus chama, que é um adulto como eu e você, que começa a pensar, raciocinando, e a sentir e se emocionar, e a ter sentimentos e emoções, sentindo-se, sem necessitar ter expressões para fora que lhe corrompa, ou que lhe surpreenda, mas que ele se aprenda por dentro a ter mais força. Isso só a reforma íntima, só o silêncio, só a lucidez pode gabaritar e doar uma pessoa que, no mínimo, está começando a galgar um pouquinho mais de amor próprio. Porque o amor próprio é a maior propriedade, porque essa propriedade nos apropria da paz. A paz é algo valiosíssimo. Valeu, amigos? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta. Fiquem à vontade aí, por favor. Com licença. Tem uma amiga, Cris Rosa, ela fala assim, Edson, oi, minha amiga, tudo bom, Cris? Por favor, como essas emoções negativas se apresentam em nosso físico? Por exemplo, em doenças de pele, alergia e outras, obrigada. Bom, é um assunto muito vasto que a medicina nossa faz menos de 100 anos. Se nós levar à risca, menos de 100 anos, tá? Que é credibilizado, pelo menos no Ocidente, né? De uma forma geral, documentada, as doenças psicossomáticas em si. Talvez 100 anos, mas creio que deve ser menos de 100 anos nos últimos estudos que a gente fez aí.
Já na China, em países orientais, né, já nos lados lá da Índia, principalmente na medicina védica, esses processos, isso aí já é falado, ó, até antes de Cristo, doenças psicossomáticas. Já diz, somatizações. A gente entende assim, metafisicamente falando, metafísica, e dentro do holismo, ok? Aí eu vou sair da psicologia agora, propriamente, da psicanálise. Valeu? Valeu, Cris? Vamos lá, então. Eu somatizo uma falta de amor próprio muito grande. Tudo que eu somatizo de negativo passa pela minha corrente sanguínea através dos meus neurotransmissores. Os neurotransmissores não estão só no cérebro. Tem neurotransmissores até no coração. Tem. E eles concebem a sua inteligência pelo sentir. Isso aí já é comprovado, tem na internet, tem médicos que estudaram sobre isso. Não é nada de balela, não. Edson, coração pensa? Sim, mas é um pensamento diferente de que a lógica do raciocínio cerebral pelos lobos do cérebro. É um pensamento pelo predomínio da sensorialidade, não da medialidade, do sentir, aonde a inspiração e a intuição têm predomínio. Por isso que muitas das vezes você doa um órgão para alguém e aquela pessoa começa a sonhar com coisas que a pessoa que doou sonhava. Ver coisas que aquela pessoa que já desencarnou, mas que doou o coração, via na realidade ou no plano espiritual. Vários médicos estudam isso, viu? Né? Pela medicina psionica, tá? Não estou inventando o nome, não. Pode botar ali, www.medicina psionica. Né? Eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso. Por isso que a gente estuda para não falar bobagem para as pessoas, desses 26 anos. Então, o que acontece? A gente entende, Cris, que tudo que eu concebo, eu acebo em mim. Eu espinjo em mim. Eu largo em mim. Quando eu digo em mim, não é por fora, é por dentro. De todas as percepções, o emocional é o mais rápido, é muito rápido no corpo ter o impacto. Qualquer emoção que eu tenha ou que eu nutra é uma coisa assim extremamente veloz no tempo e espaço nosso, de isso somatizar em veias, em órgãos, em hormônios. Lembrando que a nossa inteligência emocional, ela está muito ligada com o sistema límbico, com a glândula pituitária, não com a glândula pineal, é pituitária, que é assim, ó. Por isso que a gente tem que se ajuizar emocionalmente, viu? E essa glândula pituitária, ela é muito ligada metafisicamente e holisticamente às nossas sensações, às nossas vazões, a como a gente percebe e concebe os impactos que vêm da rua. Aí vem as emoções e, correspondivamente, os sentimentos. Tá? Estou tentando falar de uma forma assim, porque eu creio que talvez vai ajudar muita gente. Tanto é que eu aconselho a todo mundo que tem doença de pele ou coisas assim, meditação e yoga. Fora os medicamentos e as terapias também, na psicanálise, da psicologia, ou outras que vocês quiserem afins. Ok? Meditação e yoga. É fascinante. Então, o pranayama, que é respirar. Que aqui no Ocidente também a gente parece que respira para morrer, não respira para encher o pulmão. Respirar, ter momentos dentro de casa de respirar mesmo, treinar a respiração. Explicando, minha amiga, a gente polui toda a nossa eletroquímica hormonal. É como se nós oxidássemos muito mais o nosso sangue, as nossas plaquetas, os nossos glóbulos vermelhos, nossos glóbulos brancos, banhando eles nas nossas enzimas e coenzimas celulares com muita informação radioativa, por que não dizer? Porque o cortisol é radioativo. Estou falando metafísica e dentro do holismo. A adrenalina é radioativo. Os hormônios que envolvem, por exemplo, bem-estar, que é o hormônio do amor, a ocitocina, se eu não me engano o nome agora, talvez eu mencione errado, mas depois eu me corrijo, ok? Já produz, não radiação, mas já vai produzir energia fóton, luz por nós. Isso é ciência. Não tem nada de balela, não. Então você imagina o que a gente faz quando a gente somatiza na gente emoções de angústia,
Emoções de mágoa, ou sentimentos de mágoa, perdão, sentimentos de angústia, é um ácido sulfúrico correndo nas veias, minha irmã. O que você acha que vai acontecer com o nosso aparelho reprodutor também, que somatiza um monte de porcaria, nesse beija para lá, rola para cá, com Deus e todo mundo? E muitas das vezes as pessoas se preocupam muito com transmissões, né, sexuais e esquecem também, eu não estou mudando de assunto, eu estou correlacionando, né, me veio pela intuição falar isso, e muitas das vezes as pessoas falam, mas a minha energia é minha. Então vai dormir com qualquer um para você ver. Na radiestesia demora 12 anos. A gente já fez já em Porto Alegre, tá? Na rua Riachuelo, isso há anos atrás, pesquisas de radiestesia pela ciência, aonde demora 12 anos uma pessoa que já viveu 2, 3 anos casada com outra pessoa, para a energia da pessoa se desacoplar do teu campo aura. Toda a foto killing que a gente tirava, aquela foto aura, estava lá a energia da pessoa. Isso é estudo científico, não tem nada de vidência, não. Aí você imagina você fazendo desamor com você mesmo. O que é desamor? Eu nunca vou conseguir passar nesse concurso. Meu Deus, o mundo me persegue. Jesus, o sol está muito quente, a lua está muito cheia. Não, agora ela está minguante. O vento está me irritando, o ar está me sufocando. Sabe, coisinhas assim negativas. Imagina isso, incansável. Tem uma hora que o corpo vai responder o quê? Com a deteriorização. Doenças, não todas, mas que são contestadas, que têm um fundo psicoemocional ou emotivo de somatização que vem na pele, é uma deteriorização, onde a pessoa não está se dando valor. Me desculpe a sinceridade. Nessas duas áreas, emoções e sentimentos, ela tem que fazer uma faxina interior, porque ela está se auto-intoxicando. Quando é que o ser humano vai perceber que não é só o que ele come, mas principalmente o que sai da boca dele, o que emana do corpo dele, que é o que lhe polui? É o que está lá dentro, é a toxicidade. Não adianta eu comer só folha, ser vegano, e em cada mordida que eu der na folha, eu desejar que uma pessoa morra com um tiro de 12 na cabeça, porque é da favela, ou porque é homossexual, ou porque é o presidente que eu não gosto. Não é que eu não estou nem para política, mas eu estou dando um exemplo real. Então, muitas das vezes é melhor que o cara coma a carne de porco dele, como se fazia antigamente, na época de Francisco de Assis, não Francisco de Assis, não o Francisco de Assis, porque o povo nem termina a gente falar, já pega a coisa. Faziam isso, comiam carne de porco para aguentar aquele frio, para depois se pregar em nome de Deus. E muitas das vezes, para dar força às pessoas, eles davam carne de porco. Eles não iam levar folhinha para as pessoas comer, não. E aí? Em nome de Jesus, para fazer o bem. Então, eu não estou aqui levantando a questão de ser vegano ou carnívoro, mas é bom dar vários exemplos para ver que muitas das vezes a gente torna algo lindo, que é ser vegano, quer se purificar por dentro, uma inutilidade pela forma que a gente sente. Eu, por exemplo, eu amo os animais. Quem me segue está sempre vendo eu postar coisa de bichinho aí. Eu tenho 2 gatos aqui que eu... Nossa Senhora! É os meus xodós, só que eu não toco muito neles porque eu tenho rinite, mas eu deixo eles lá, de alguma forma eu cuido deles. Mas agora eu não vou desfazer do Tom Bradinha no meio da rua dando pontapé no menino. O que eu estou tentando falar? É a mesma coisa, não é doença da pele, é doença da alma, ter um animal mais que um ser humano. Então, muitas das vezes as pessoas pegam coisas boas, que é cuidar dos animais, que é ser vegano, que é ser um evangélico, um católico, um espírita, um espiritualista, um ateu, que é ser humano, e torna isso ruim dentro delas, afirmando e moldando dentro delas, como eu disse, um amor que já não é tão universal, é só do umbigo, e uma forma de amar que já não é tão incondicional, porque por si ela não se ama. Então não adianta eu seguir a luz se eu vivo na minha escuridão. Eu estou mentindo para quem? Aí chega uma hora que é dor nos rins, é pedra nos rins, né? É estômago. Aí todos os nossos órgãos e toda a nossa pele vai pagando um pato, porque é a forma do nosso organismo dizer: chega, para com isso.
Viu, meu amigo? Expliquei de uma forma muito simples. Um dia eu vou fazer live sobre isso aí, tá? Eu prometo, mas lá para frente. Agora não, agora vai misturar muito. Mas muito obrigado, viu, amiga? Yoga e respiração pranayama. Outra coisa que pode curar também, passe magnético em casa espírita, espiritualista, desde a Umbanda, a doutrina espírita, a imposição de mãos do evangélico. Magnetismo. O nosso magnetismo pessoal, passe magnético, ele é extremamente salutar para corrigir as más informações radioativas e cognitivas no nosso campo bioquímico, da nossa química hormonal. Isso é bacana falar. O reiki também faz muito isso. Ok, minha amiga? E remédios também que a gente não desfaz. Aí cada um segue a trilha da sua responsabilidade de saúde interior. Valeu? Muito obrigado, irmã. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Eu também tenho saudade do Pai Benedito, viu, Vânia? Mas por enquanto deixa ele longinho de mim, que eu não sou muito apegado nem aos meus mentores. Mas eu tenho de vez em quando aí não digo saudade, uma falta, tô brincando. Mas é gente boa, Pai Benedito. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Uma boa noite a todos, viu? Muito obrigado aí. As perguntas hoje estão, rapaz, massa. Graças a Deus a gente tem amigos que podem colaborar e de alguma forma ajudar. Uma boa noite a todos, uma boa noite, Júlia, ok? Então, dentro do que a gente entende e concebe nos processos dessa, por que não dizer inteligência tóxica, quando é, né? Nem sempre é emocional ou sentimental, é este abandono, aonde a gente reserva nos nossos cômodos de achismo, né, vários lixos e vários nichos de guardar vela, de botar vela. Nós ficamos velando ali as nossas má observações da vida alheia, as nossas má colocações na vida do outro, né? Por quê? Porque a gente não se sente. A gente vive à base do motor das emoções e dos sentimentos. Sentir é uma coisa, emoção é outra, sentimentos é outra, pensamento é mais uma e raciocínio lúcido é outra. Todas se interligam, mas eu fico com sentir e se elucidar pelo raciocínio. Porque quando a gente começa a parar e pensar, mas peraí, por que eu tenho medo da sociedade? Por que eu tenho tanto medo da vida? De onde é que veio isso? De onde é que está brotando esse broto maligno? Essa erva daninha de desconfiança. Né? A desconfiança, ela se alicerça na euforia, na carência e na ansiedade. A desconfiança, ela não se alicerça na humildade, na simplicidade e na lucidez. Você está ouvindo? Você aí mesmo. É para você que eu estou falando isso aí. Mas não é qualquer desconfiança, é aquela desconfiança onde você se aliança com a euforia, a ansiedade e a carência, que vão lhe dar uma meta: ou se subjugar e julgar, ou julgar e se subjugar. Ao sortilégio da sorte, do dever, do manter e do estar. Tudo imposto, ou pelo que vem de fora, ou pelas carências de dentro. Guardem isso. É para você que eu estou falando, viu? Você que está me ouvindo aí. Já o outro lado, quando a pessoa se alicerça e se aliança à simplicidade e à humildade, instantaneamente a pessoa confia. Agora, não é uma confiança onde ela vai se atirar de um prédio de 10 andares e vai achar que vai flutuar. Não. É uma confiança alicerçada com a humildade e a simplicidade. Então, ela começa a se sentir. E além de se perceber pelo que se emociona. Para aí, o outro me xingou lá. Mas eu não me sinto assim. E se eu me sentir assim, só um pouquinho aí. Não é tudo isso não. Aí o próprio sentir vai começar a predominar junto com o raciocínio. E você sai do predomínio de pensar negativo e começa a raciocinar lúcido, lúcida. É um exercício diário que a reforma íntima dá. E aí você sai dessa ansiedade, sai dessa carência, sai dessa forma facínora, isso aí sim é facínora, de predominar em si quase que um genocídio, porque você vive num presídio, numa prisão perpétua, aonde se você não tem motivação, você não anda. Se você não tiver coragem, você não faz.
Se você não pertencer, você não é, você não se sente bem. Pelo amor de Deus, isso é um presídio da ansiedade, da carência e da euforia, para não dizer pela falta de amor próprio. Agora, quando nós concebemos e vamos trabalhando essas emoções negativas ou tóxicas e os sentimentos tóxicos e negativos pelo raciocínio, a gente vai entendendo que o predomínio da humildade é a simplicidade, de se ver como mais um, de perceber-se como alguém, não como qualquer um. O primeiro é qualquer um, vive sofrendo os embates de Deus, todo mundo, inclusive o seu autodesconhecimento. Agora eu estou falando desse, que pode também viver esses embates, mas ele está começando a se acordar por dentro. Aí ele fala, não, para um pouquinho, eu sobrevivo, mas também eu existo. E a partir de hoje eu vou existir por dentro. É esse existir por dentro que faz a diferença. Existir por dentro é estipular, é decidir, é ter a convicção lúcida e elucidativa que você não vai ser bom para você amanhã, você vai ser melhor do que hoje. Sem subjugar o hoje como algo pior, mas como algo que se fez necessário. Mas o que se faz essencial é o seu melhor amanhã. É essa convicção positiva e ativa que não necessita de coragem, porque você já é partidário da atitude. Que não necessita de elogios, porque você já se admira. Que não necessita de provas e justificativas alheias, porque você já contempla a vida, porque o amor que você segue é um amor universal. E o amar que você já se imune, porque já se nutre, ele já é incondicional. Não para o outro, mas para você que me ouve. Ele não te dá condições. Ele te livra de você botar muralhinhas de eu tenho que ser santo, eu tenho que ser o capeta, eu tenho que sair dali, sair daqui. Não, seja em paz. Só pela reforma íntima, que não tem nada a ver com religião que eu estou falando hoje, que a gente consegue isso. Valeu? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, se não tiver ninguém perguntando, vamos deixar para a próxima, e na próxima a gente vai trazer outras colocações, outros apontamentos envolvendo o tóxico emocional e sentimental. Vou falar muito da próxima agora sobre pensamento e raciocínio. Eu já fiz algumas lives sobre isso, eu devo ter umas 8 lives sobre isso, mas nunca é demais. Eu creio, né? Não estou dizendo porque o Edson fala. Uma boa noite a todos, viu? Bom, não tem mais, ou pelo menos eu não estou vendo aqui as perguntas, mas eu prometo que se ficar algumas que eu não vi, na próxima a gente responde. Eu vou terminar essa live nessa 1 hora e 3 minutos, creio eu, dizendo isso para você que está me ouvindo aí, ou que está me vendo. Olha, a realidade dói, como está escrito aí que eu coloquei. Porém, a mesma só faz sofrer de forma aguda os que só nutrem e vivem na mentira. Por isso que pensar positivo, eu vou terminar aonde eu vou começar na próxima. É bom, mas nem sempre é melhor. Porque quando a gente vive através das vazões das emoções e através das vazões das emoções pelas sensações, que não são calcadas numa lógica racional, na verdade interior, do que se nutre como um fato realizante, não oprimante, não de oprimir, não de deprimir, não de depreciar, mas de livrarmos da dor e do sofrimento, ou dentro do possível apaziguar a isso, a gente vai vendo que pensar positivo, todo mundo pensa, ou a maioria. Agora, viver na positividade é outra coisa. Por isso que não adianta, muitas das vezes, a gente acender vela para tudo que santo, se o que deve ser acesa é a lamparina da razão e está apagada por dentro. Jesus não vai te levitar. Deus não vai te amparar, porque ele já é um amparo, pô. O Espírito Santo, o Orixá, só ajuda quem por si já se ajuda por dentro. Você não precisa gritar para fora. No teu mistério do teu silêncio, se corresponde com essas palavras silenciosas que começam com gritaria, afirmativas, e depois vai começando a se abrandar com palavras mais abrandadas e dizendo, vai, você consegue. Por ali, por aqui.
Então, quando a gente comenta, e como agora eu estou comentando, que pensar positivo é bom para aquele que não vive através dos impulsos da emoção, é maravilhoso. Agora, para um ser humano que pensa positivo, mas para ele fazer tudo em sua vida, ele precisa do testemunho de algo que lhe emocione, que venha de fora, do testemunho de algo que lhe dê sentimentos viscerais que venha de fora, pode ter certeza que a tua intimidade não faz jus ao que você diz ser positivado. Por isso que é difícil acontecer. Por isso que eu sou partidário, não que eu estou o dono da razão, e não sou, cada um na sua verdade, a, antes de ser positivo, ser lúcido. Porque eu, sendo lúcido, eu vou trabalhar os meus defeitos e as minhas carências e pendências afetivas e emotivas para que eu não molde uma positividade aonde eu me sobreponha acima dos outros e não seja, e nunca serei. Ou aonde eu me submeta às verdades dos outros e não seja, e nunca serei. Porque se eu for, ou eu vou ser um inquisidor que vai julgar, ou eu vou ser um vitimizado que vai apenas se submeter. E isso não tem nada de positivo, nem no pensamento. Tem de ilusão, como está escrito aí na tela. Não é verdade, é mentira. Então vale muito mais a realidade da verdade que dói. Hoje eu não posso, mas eu estudando eu vou conseguir. Então, instantaneamente, eu estou sendo lúcido. Eu não estou sendo escravo do tempo, eu não estou me subjugando, e eu não estou subjugando a vida. Eu estou apenas me respeitando. Mas isso não determina que eu não possa. Isso apenas me elucida que talvez agora não dá. Essa dificuldade é difícil porque as pessoas, muitas das vezes, têm uma afirmação interior carente. Requerem do mundo o que, no fundo, elas não se querem por dentro. Requerem do mundo o que até no raso, nem no fundo, elas não se fazem por dentro. Valeu? Eu vou terminar por aqui. Agradeço a todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. A próxima agora que eu fizer, eu vou falar só sobre pensamentos negativos, tá? Pensamento positivo, lucidez instrutiva, vamos falar aí sobre o raciocínio, graças a Deus. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado mesmo, valeu, tá? Valeu.